Vai. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para uma videoaula sobre o sistema digestório. Esta aula está sendo destinada aos alunos da escola Ubiratã para o período da quarentena, em que as aulas estão suspensas. Então, eu resolvi gravar o vídeo para esclarecer melhor o conteúdo que nós tínhamos estudado antes das aulas serem suspensas, mas em algumas turmas eu não consegui contemplar todo o assunto. Então, eu vou estar utilizando com vocês alguns slides. Eles não são de minha autoria, eu baixei da internet, mas são slides que têm a linguagem bem simples e que abordam o conteúdo da forma que eu gosto de trabalhar, certo? Então, espero que vocês gostem. Bem, pessoal, então, o sistema digestório, logicamente, está relacionado com a digestão dos alimentos, mas não somente a digestão, também é um processo de absorção desses nutrientes. E quais são os nutrientes que a gente ingere diariamente na nossa alimentação? Esses nutrientes são carboidrato, lipídio, proteína, ácido nucleico, as vitaminas, os sais minerais. Os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos, eles são considerados macromoléculas. Então, eles precisam passar pelo processo de trituração, de digestão dos alimentos, para que a gente consiga absorver esses nutrientes. Esses carboidratos, eles são fonte direta de energia, que é o que a gente vai estar encontrando em bolo, massas, biscoitos e etc. São os conhecidos açúcares. Só para relembrar um pouco. Os lipídios, como vocês já bem sabem, são as gorduras de modo geral, né? Óleo, manteiga, as gorduras saturadas, insaturadas e etc. Esses lipídios, eles servem como uma reserva de energia. Então esses lipídios, eles funcionam como uma reserva energética. É interessante ingerir sim os lipídios. Nós só temos que ter um pouco mais de cuidado com o excesso desse nutriente. Ele deve ser ingerido em pequenas quantidades. Porque quando é ingerido em grandes quantidades, né, nós podemos ficar com uma reserva muito grande desse nutriente. E aí essa gordura, ela tende a se acumular nas nossas veias, nas artérias, e vai causando problemas cardiovasculares. O que acontece é que nós já produzimos esses lipídios no nosso corpo e eles são importantes também. Até para a composição da membrana plasmática, a gente precisa desses lipídios, né? A gente precisa do colesterol, por exemplo. Precisamos dos lipídios para formar os nossos hormônios. E, enfim, eles têm várias funções no nosso organismo. Mas o que ocorre é que os carboidratos, eles podem ser também transformados em lipídios. Então, quando nós ingerimos muitos carboidratos, como por exemplo o pão, o biscoito, né? As massas de modo geral, os açúcares, o excesso desse carboidrato também é convertido em lipídio pelo nosso fígado. E aí a gente fica com mais essa reserva de lipídios. E aí é que pode, né, estar o problema, certo? As proteínas, elas vão compor as estruturas do nosso corpo, como as unhas, os pelos, os cabelos. Então, elas também são essenciais, né? E nós podemos encontrar no leite, ovos, carnes, derivados de leite. O ovo, né, ele é riquíssimo em proteína. Toda a clara do ovo, ela é albumina, e a gema é onde vão estar as gorduras. Os sais minerais e as vitaminas, eles são moléculas menores, né, que são absorvidos diretamente pelo nosso organismo, que a gente vai estar encontrando nos vegetais de modo geral, né, nas frutas, legumes e etc. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para a classificação dessas vitaminas. Elas são divididas em vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são aquelas que são absorvidas com a água.
E as vitaminas lipossolúveis, lipo vem de lipídio, então lipossolúveis são aquelas absorvidas junto aos lipídios, que são as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. E no caso as vitaminas hidrossolúveis, fica só a vitamina B e C. Por que eu chamei a atenção de vocês para essa classificação das vitaminas? Porque o Enem já cobrou questões relacionadas a isso. E aí, quando caem essas questões do sistema digestório no Enem, cai muito relacionado à questão da alimentação, da ingestão de lipídios, né, da importância de uma dieta mais balanceada. Já vi questões em que caem, em que ele traz algumas tabelas para a gente analisar determinado tipo de alimentação e as consequências daquela alimentação. Por exemplo, né, atualmente a gente sabe que as pessoas optam muitas vezes pelos fast foods, em que as comidas, lógico, a gente sabe que elas não são tão saudáveis, né, vem com uma grande quantidade de lipídios, por exemplo. E aí ele traz sempre um alerta relacionado a essa questão da nutrição. Mas, lógico, nós precisamos também entender como acontece esse processo de digestão no nosso corpo. Já a UES, né, a Universidade Estadual do Ceará, ela gosta daquelas questões mais específicas. Então, a UES ela pode cobrar questões de estrutura, da função das estruturas, de pH, por exemplo, eu já vi questões, certo? Então, fiquem atentos tanto às estruturas, às funções, como também essa questão mais da nutrição. Então, pessoal, no processo de digestão ocorrem ações químicas e mecânicas, né, para trituração, para que esses nutrientes eles sejam transformados em moléculas menores, como eu já havia mencionado, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, eles são moléculas muito grandes, em que a gente não consegue absorver essas moléculas do formato em que elas estão. Então, os processos mecânicos vão acontecer, por exemplo, através da mastigação, né, da trituração desses alimentos. E a ação química, ela ocorre através da ação das enzimas, né? Nossas queridas enzimas. As enzimas, elas são proteínas que atuam acelerando as reações químicas. Então, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, porque a enzima, elas são essas proteínas especiais. E o que elas vão fazer? Elas vão exatamente transformar essas moléculas que são muito grandes, como por exemplo o amido, que é um carboidrato, né, enorme, vão transformar essas moléculas grandes em moléculas menores, para possibilitar a absorção desses nutrientes pelo nosso organismo. Essas enzimas, pessoal, elas são específicas, então elas vão atuar em pH, em temperatura adequada, né? Cada enzima tem a sua especificidade. Por exemplo, a pepsina, que é a enzima que vai atuar no estômago, ela funciona em um pH mais ácido, pH em torno de 2, né? O pH do estômago. Então, essa pepsina, ela não vai atuar, por exemplo, na nossa boca, que o pH fica em torno de 7 e 8. Para quem não lembra, o pH ele é o potencial hidrogeniônico, né? Uma escala de 0 a 14 que vai estar ali medindo se uma substância ela é ácida ou se ela é básica. Quanto menor o pH, mais ácida aquela substância. Então, por exemplo, na nossa boca, nós temos a ação da amilase, no estômago, da pepsina e por aí vai. Então, elas são específicas. Por exemplo, se a amilase, né, a amilase chegando ao estômago, que é um pH totalmente ácido, ela vai desnaturar. Da mesma forma acontece com a temperatura. Se essas enzimas elas forem submetidas a temperaturas muito altas,
elas também irão desnaturar e perder a sua função. E elas também são específicas para aquele substrato. A pepsina, ela vai quebrar o que? Proteína. Então, quebrou ali uma molécula de proteína, a pepsina continua lá para que outro substrato venha e se ligue nela e também sofra a sua transformação. Por exemplo, a amilase vai ser específica para o amido. Então, o amido vem, ele se liga no centro ativo da enzima, sofre a sua transformação, né? Transformado em moléculas aí bem menores, para que a gente consiga absorver. Então, a gente diz que a enzima, ela obedece ao modelo chave-fechadura. O substrato, ele está para a enzima como se fosse a chave. Aquela chave só vai abrir determinada porta. Então, aquele substrato, ele só pode se ligar a determinada enzima, né? A sua enzima específica, para que ela consiga quebrá-lo, certo? Então, vocês vão perceber que ao longo da aula eu vou estar comentando, por exemplo, na boca, sofre ação de coenzima, no estômago, lá no duodeno e etc, certo? Então, as enzimas, elas são importantíssimas para o funcionamento do nosso sistema digestório. Vocês precisam lembrar delas. Então, pessoal, após tratarmos dessa parte mais introdutória, né, sobre os nutrientes, vamos às estruturas desse sistema digestório. Não deixem de rever sobre a composição desses alimentos, né? Como eu já falei, os carboidratos, lipídios, as proteínas, as vitaminas, os sais minerais. Existem vários tipos de vitaminas com funções específicas, vários tipos de sais minerais, como por exemplo ferro, iodo, potássio, cálcio e etc, com funções também específicas, que não é o foco da nossa aula, certo? Então, revejam caso vocês tenham alguma dúvida. Mas, para essa questão da nutrição, é mais cobrado realmente essa parte do excesso, né, de gordura devido aos problemas cardiovasculares, a questão do colesterol e etc, certo? Mas quem tiver interesse em rever também é importante, porque, por exemplo, a deficiência de vitaminas pode ocasionar algumas doenças específicas, que, lógico, o Enem também pode cobrar, certo? Mas que não é o nosso foco agora. Então, esse sistema digestório, ele é constituído pelo tubo digestivo, né, o tubo digestório, e por órgãos anexos. O bolo alimentar, ele vai seguir a sequência do tubo digestório, boca, faringe, esôfago, estômago e etc. Ele não vai passar por dentro dos órgãos anexos, como as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula. Mas esses órgãos, eles atuam junto ao sistema digestório, também com funções específicas, certo? Então, esse é o esquema desse sistema digestório. Desde lá o início, quando nós temos o primeiro contato com esse alimento, né, através da boca, e por onde ele vai passar: faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus, certo? E aí, o bolo alimentar vai passando por essas estruturas e vai sofrendo ações, tanto mecânica como químicas, que no caso vai ser a química através das enzimas. Então, nosso tubo digestório, ele tem início na boca, né, onde é o primeiro contato ali do nosso alimento, que vai ser transformado em bolo alimentar. Na nossa boca, nós vamos ter os dentes, a língua e também as glândulas salivares, que vão estar liberando a saliva, que vai conter a enzima amilase salivar ou ptialina, que vão estar
transformando, quebrando o amido, né, os carboidratos. Então, a digestão dos carboidratos, ela já se inicia na boca pela ação da amilase salivar. Então, quando vocês verem, por exemplo, alguma questão comentando que José ingeriu um lanche constituído de pão e ovo. O pão, ele é constituído por carboidrato. Então, a digestão daquele carboidrato lá do pão já vai iniciar onde? Na boca, pela ação da amilase. Não esqueçam disso. E aí, na boca, né, esse alimento, ele sofre a transformação, a trituração através dos dentes. A língua, ela é responsável por movimentar a língua é responsável por movimentar esse alimento na boca, né? E as glândulas salivares vão estar lá liberando a saliva para umedecer esse alimento. Então, depois que a gente mastiga, é importante mastigar bem para que esse bolo alimentar ele chegue no estômago em uma consistência adequada. Quando nós não mastigamos bem, o que acontece é que o estômago ele vai trabalhar um pouco mais, certo? E a comida vai passar mais tempo e vai demorar mais o seu processo de digestão. Então, é interessante mastigar bem. Quando a gente termina de mastigar, lógico, nós vamos engolir, né? Que é o processo de deglutição. Então, ao engolirmos, esse bolo alimentar vai passar pela faringe. A faringe, ela é um canal que tanto faz parte do sistema digestório como do sistema respiratório. Então, tanto vai passar o nosso ar como vai passar a comida. E aí, vocês bem sabem que após passar da faringe, o bolo alimentar ele deve ir para o esôfago para poder chegar ao estômago. E o ar, ele precisa chegar no pulmão. Então, na faringe, né, tem uma estrutura que é chamada de epiglote, que ela vai exatamente fazer essa separação, para que a comida vá para o esôfago, para chegar até o estômago, e o ar, ele precisa ir para a traqueia, para chegar até o pulmão. E aí, da faringe, esse bolo alimentar, ele vai para o esôfago, é um tubo de mais ou menos 20 centímetros, que vai encaminhar o bolo alimentar para o estômago. O esôfago tem essa parede muscular, né, bem rígida, que já faz o movimento aí peristáltico para empurrar esse bolo alimentar. E aí, finalmente, o bolo alimentar chega ao estômago. Então, o estômago o estômago ele vai ter aí nas paredes células que vão secretar tanto o suco gástrico como muco para proteger as paredes do estômago. Então, o bolo alimentar ele fica cerca de 2 horas no estômago até ser bem digerido e ter bem aí a ação do suco gástrico, que é constituído por ácido clorídrico e pepsina, a enzima que eu tinha falado lá no início. Então, o estômago, vocês bem sabem que ele é um meio mais ácido, né? Então, fica em torno de pH 2. Então, essa enzima pepsina, ela vai funcionar bem em pH 2, por isso ela está aí no estômago, digerindo as nossas proteínas. Então, lá no lanche do José, que eu tinha falado, ele ingeriu pão com ovo. O pão, carboidrato, então a digestão já iniciou na boca. Mas aí, o ovo, né, que ele tem proteína, a digestão dessas proteínas, ela vai iniciar no estômago, pela ação do suco gástrico. Então, esse estômago, ele é protegido por essa camada de muco, certo? O que acontece só em pensar em comida, pessoal, o suco gástrico ele já está sendo aí
liberado, certo? Então, quando estamos com fome, por exemplo, ele já começa a ser secretado, e aí ocorre que algumas vezes não tem comida ali no estômago e ele está sendo secretado. E aí acaba prejudicando um pouco a parede do estômago, né, causando alguns problemas como a gastrite, por exemplo, que é a inflamação aí na mucosa gástrica, certo? Então, e aí, após passar esse tempo no estômago, né, de cerca de 2 horas, o bolo alimentar, agora chamado de quimo, ele chega ao intestino delgado. O intestino delgado, ele é constituído pelo duodeno, o jejum e o íleo, né? Tem essa separação. O duodeno é aquela partezinha inicial que já se liga ao estômago, certo? E no duodeno ocorre a maior parte da digestão, então é uma estrutura muito importante. Lá no duodeno ele vai estar recebendo a bile, que vem do fígado, que é responsável pela emulsificação das gorduras, daqui a pouco a gente vai falar dela, e também o suco pancreático, que vem do pâncreas com diversas enzimas. Então, tudo aquilo que não foi digerido ainda vai ser digerido no duodeno. E os lipídios que não foram digeridos, eu não citei em nenhuma outra estrutura. Então, lá na boca, inicia a digestão dos carboidratos, no estômago, a digestão das proteínas. E a digestão dos lipídios, ela vai ocorrer no duodeno, juntamente com a digestão de todos aqueles nutrientes que não foram digeridos por completo ainda. Então, o duodeno, ele é uma porçãozinha inicial de cerca de 20 centímetros, mas que é importantíssimo, certo? E aí, o que é que ocorre? Quando esse quimo sai do estômago, né, chega ali no duodeno, ele vem ácido. E por que não vai corroer o duodeno? Porque o suco pancreático que está vindo lá do pâncreas, ele meio que quebra essa acidez, porque é um meio básico. Então, ocorre aí essa... E aí, saindo do duodeno, né, vai para o jejum e segue pelo íleo. No intestino delgado, pessoal, ocorre a absorção dos nutrientes. Então, tudo que foi digerido vai ser agora absorvido pelo intestino delgado e enviado para a nossa corrente sanguínea, né, para chegar a todas as nossas células, aqueles nutrientes que são essenciais à nossa vida. Então, esse intestino delgado, ele é riquíssimo em vilosidades, como vocês podem ver aí na imagem, né? Microvilosidades. Quanto maior for essas vilosidades, essas dobrinhas, aumenta mais ainda a parte ali da absorção. Então, ele precisa ter essas vilosidades. O intestino delgado, ele mede cerca de 4,5 metros, né, de comprimento, só que ele tá aí todo enroladinho, certo? Para poder realmente caber no nosso corpo, né? O tubo digestório completo, ele é enorme, ainda tem aí o intestino grosso, então ele precisa dar uma arrumada, né? São as nossas famosas tripas, como o pessoal gosta de falar aqui no Ceará. E aí, passando do intestino delgado, onde essas substâncias vão ser absorvidas, e saindo do intestino delgado, né, onde ocorreu a absorção aí dos nutrientes, o quilo agora chamado chega finalmente ao intestino grosso, em que é dividido em seco, cólon e reto. E aí, no intestino grosso, ocorre a absorção de água, né, de sais minerais, e a formação das fezes, em que essas fezes vão ter o excesso de água que estiver no nosso corpo e restos como bactérias mortas e tudo aquilo que não foi digerido. Então, essas fezes, elas vão ser formadas aí no intestino grosso e o tempo que elas ficarem vai estar ocorrendo a absorção de água, né? Então, é interessante ter cuidado também com a defecação, já que não é algo involuntário, né? Realmente a gente precisa ter aí a iniciativa
de defecar realmente. Então, se essas fezes elas passarem muito tempo aí no intestino grosso, a água ela vai sendo reabsorvida e aí ocorre a formação dessas fezes muito secas, digamos assim. Então não é também interessante. Todo esse processo de digestão ele dura cerca de 24 horas, certo? Para acontecer e ter aí realmente a formação das fezes. O ânus ele vai ser a estrutura especificada somente para liberar essas fezes, tá certo? As fezes, a formação delas é realmente no intestino grosso. E aí nós temos aqui os órgãos. E aí nós temos aqui os órgãos anexos, né, que são aqueles que vão ajudar no nosso processo de digestão. Como eu já havia mencionado, o bolo alimentar não vai passar por dentro desses órgãos, mas eles estão associados ao sistema digestório e também vão ajudar na digestão. Então, o primeiro aí é o pâncreas, certo? É essa estrutura aqui. Ah, meu Deus. E aí nós temos aqui os órgãos anexos, né? Que são aqueles órgãos que vão ajudar no nosso processo de digestão. Os quais o bolo alimentar não vai passar por dentro deles, mas eles estão associados e vão ajudar nesse processo digestivo. O primeiro aqui é o pâncreas, certo? Ele vai ser responsável por liberar o suco pancreático, que tem diversas enzimas, né? Esse suco pancreático ele vai ser liberado lá no duodeno, como eu já havia mencionado, é o iniciozinho lá do intestino delgado. E esse pâncreas também ele é responsável por produzir dois hormônios, que é a insulina e o glucagon, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. A insulina, ela vai ser responsável por baixar a quantidade de açúcar que está no nosso sangue. E o glucagon, em contrapartida, aumenta. Esse mecanismo nós vamos estudar quando nós formos falar sobre sistema endócrino, que é exatamente sobre os hormônios. Mas relembrem aí que a insulina ela está associada aos casos de diabetes, certo? E que muitas pessoas, né, que têm diabetes, elas precisam tomar esse hormônio aí, injetado, né? E essa insulina, antigamente, ela era retirada do pâncreas suíno para o tratamento de seres humanos. Então, muitas pessoas, elas tinham diversos efeitos colaterais, rejeitavam muito a insulina suína. E aí, atualmente, ela é produzida através de bactérias, né? Inserido o gene na bactéria, o gene normal, digamos assim, que produz insulina normalmente. E aí a bactéria passa a secretar essa insulina, ela é extraída e injetada em seres humanos. É importante relembrar essa parte porque eu já vi questões no Enem relacionadas a isso, certo? Ao benefício da utilização dessas técnicas de biotecnologia, certo? E aí vem o fígado, né? Ele tem diversas funções do nosso corpo, como por exemplo, a desintoxicação, né? A destruição de hemácias mortas e etc. Desintoxicação está relacionado a meio que fazer a limpeza dessas substâncias tóxicas que nós podemos, vez ou outra, ingerir, como por exemplo, o álcool, né? O fígado que vai fazer essa limpeza, essa desintoxicação. E aí, ele também tem a função da produção da bile. A bile, pessoal, ela funciona como um detergente que vai emulsificar as gorduras. Então, essa bile, ela é liberada pelo fígado, ela é produzida no fígado e aí ela fica armazenada na vesícula biliar, certo? Para no momento certo ela ser liberada pela vesícula e cair aonde? No duodeno, para fazer, então, ajudar aí, no caso, no processo de digestão das gorduras lá no duodeno.
Ano passado, a primeira questão do Enem foi exatamente sobre a bile, sobre a ação da bile, certo? Então, não esqueçam. A função dela parece com um detergente que é exatamente quebrar essas gorduras, emulsificar as gorduras. Por exemplo, quando a gente coloca água e óleo, percebam que a molécula ali de óleo, ela fica bem grande, mais ali na parte em cima, né, da água. E quando a gente adiciona o detergente, essas partículas, elas ficam bem pequenas, que eu vou mostrar agora para vocês. Então aqui, pessoal, eu vou fazer um pequeno experimento para simular a ação da bile no nosso corpo, certo? Então aqui eu tenho um copo, certo, com água e um pouquinho de óleo. Percebam que toda essa camada aqui em cima, ó, é óleo, certo? Então as partículas estão grandes, né? E aí quando eu colocar o detergente, vocês verão o que vai acontecer. Mais um pouco. Mais. Percebam que já está mudando. Tá bom. As partículas, ó, já estão bem menores. Olha aqui as gotículazinhas de óleo, ó. Então, essa é mais ou menos a ação da bile no nosso corpo.